Olá, seja bem-vindo a mais um Happy Hour. Como é bom saber que você está aí acompanhando o nosso programa, que já é um sucesso no Brasil inteiro, principalmente em Balneário Camboriú, Santa Catarina, este estado que eu amo de paixão. Gente do céu, quantas mensagens nós estamos recebendo, quantas pessoas comentando a respeito do nosso programa. E eu vou dizer, viu, essa temporada tá dando o que falar. E eu vou dizer mais ainda, né? Os nossos convidados estão dando um show, estão dando o que falar, pessoas perguntando do mundo inteiro quem são, onde estão, enfim, eu falo, né? Nós brasileiros, nós temos esse grande diferencial. Por onde é que passamos, nós fazemos um serviço muito bem feito, meu querido, e vou mais além, né? A gente é referência. Falando em referência, hoje eu vou bater papo com uma doutora, a doutora Marlis Burkhardt. A doutora Marlis, só para vocês terem ideia, ela é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em odontologia. Tem mais, especialização em periodontia pela Unicamp. Foi professora de periodontia na Universidade Regional de Blumenau por 8 anos. Vou mostrar a doutora enquanto eu vou falando aqui, para vocês já verem ela aqui, ó. A doutora Marlis já está comigo e tem mais. A universidade também, na Universidade Camilo Castelo Branco. Curso de laser pela International Academy of Laser e atualização em periodontia pelo curso periodiária, e trabalhou também e trabalha atualmente como periodontia em clínica e na clínica de Blumenau há 30 anos. Atua também em Balneário Camboriú, na rua Balneário Camboriú, na rua 2000, número 897. Sabe por que eu estou dando todo esse serviço? Porque ela é uma sumidade na área dela. Vocês que acompanham o meu trabalho sabem exatamente que quando eu abro o programa falando praticamente tudo sobre o meu convidado, é porque ele tem muita coisa e muita informação para nos passar. Afinal, você já sabe, como eu sempre digo, a saúde começa pela boca. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Primeiro, é um prazer recebê-la no Happy Hour, ainda mais para falarmos a respeito de um assunto que eu digo, como eu falo, a saúde começa pela boca. E vários sintomas que a gente tem no nosso corpo refletem exatamente aquilo que a gente às vezes nem percebe, seja uma dor, seja até mesmo um mau hálito, seja até mesmo uma coceira, que a gente vai falar sobre isso, de alguns sintomas que você passa despercebido e realmente o problema ele pode estar localizado na sua boca, pela falta de cuidado ou até mesmo um desatento, não é, doutora? Isso. Nessa área de periodontia, nós temos que ter uma atenção na gengiva. A pessoa mesmo pode sentir, quando escova o dente, ter um sangramento, ou quando passa o fio, pode ter um sangramento, ou sentir um mau hálito. E por isso é importante fazer uma consulta com o periodontista, que ele vai poder diagnosticar se a pessoa tem esse problema ou não. O que é uma doença periodontal, para que as pessoas possam entender exatamente como... O que acontece? Muitas vezes você tem um problema e você não sabe diagnosticar esse problema. Às vezes você fala, meu Deus, como que eu faço isso? Será que é um problema na minha gengiva, é um problema nos meus dentes? Por isso é importante você entender o que é uma doença periodontal e a importância desse tratamento. O que é, doutora, uma doença periodontal? É uma doença inflamatória crônica. Geralmente a pessoa não sente nada, não sente dor, por isso que ela é crônica. Pode ter fases agudas e a pessoa sentir dor, mas é raro. Então, e assim, a gengiva ela pode estar inflamada e inchada. Isso também é um sintoma que a pessoa pode sentir que tem algum problema ali, além desse sangramento. E as pessoas podem ter mais doença ou uma doença periodontal exacerbada por causa de hormônios alterados, seria em mulheres que estão na menopausa, ou adolescentes. A tireoide também teria alguma influência em relação a isso, doutora? Se a tireoide, vamos dizer, um caso de hipotireoidismo, né, que a tireoide não está funcionando,
também a gente vai ter alterações. Por isso que quando a mulher está na menopausa, que tem essa diminuição dos hormônios, é uma situação que ela tem mais inflamação. Então são pacientes mais difíceis de tratar. A saúde do periodonto, que a gente chama, né? Como que a gente sabe se ele é saudável, se ele não é? Porque dentro do que nós podemos tentar entender, a gente que é leigo dentro dessa área, quando a gente vai ao dentista, a gente só está preocupado em realmente ou parar com a dor, ou parar com o sangramento, a gente quer o resultado, né? Mas é importante que você entenda, e através é o que eu digo, não do Dr. Google, mas sim com profissionais da área, que podem realmente falar para você qual é o seu tratamento. O que é a saúde do periodonto? Nós podíamos mostrar aquela imagem. Vamos lá, a gente tem uma imagem aqui, ó, para ficar bem claro para você que está nos acompanhando. Hoje, gente, eu estou conversando com a doutora Marlis, ela é periodontista. Então, a saúde do periodonto, como é que funciona, doutora? Aqui, nessa imagem, nós temos a placa bacteriana, que é uma das causas da doença periodontal, corada na parte superior, e inferior é a mesma boca, só que por ali você pode ver que se a gente não corar a placa, a gente não vai ver as bactérias. Então, deixa eu entender, para quem está nos assistindo também, essa parte rosada é onde está o problema? As bactérias, elas grudam no dente, por isso que é tão importante a gente fazer remoção 2 a 3 vezes ao dia das bactérias, que são essas. A placa bacteriana, ela é toda cheia de bactérias e a gente consegue corar com fucsina, ou são corantes, ou mesmo corante de alimentício, você pode usar para em casa corar a placa e ver como remover ela com escova e fio dental. É possível fazer isso em casa? Olha, e a gente na clínica usa quando o paciente chega para fazer uma remoção completa. Mas essa placa bacteriana, ela se dá através do estresse, através da nicotina também? São vários fatores? Ela se forma se você comer ou se não. Gente! Ela sempre vai existir. Depois de 20 minutos você ter limpo todo o dente, ela já vai começar a se formar. Porque ela se forma com uma película em cima do dente e vem substâncias que a gente tem na saliva junto com bactérias. Se você usar uma coisa doce, comidas e carboidrato, gruda mais placa. Então você vai ter mais placa. Gente, vocês estão entendendo? Vamos colocar aqui, pontuar as coisas que... Quem está em casa falando, peraí, doutora, peraí. Então, eu faço a minha escovação normal, de manhã, logo após o almoço, normal, todo mundo, vamos lá. E também no jantar. Mas nesse período que eu não estou na escovação, ou não estou fazendo o fio dental, o uso de fio dental, ou a escovação, enfim. Durante esse período do dia, eu estou formando uma placa? Sim. Você está formando placa. Eu estou perplexa. Então, por mais que você fica escovando ali, gente, não adianta você ficar 300 horas. É importante, mas como cuidar dessa saúde bucal? Então, se a gente está, de uma forma ou de outra, exposto a isso diariamente. Sim, exatamente. E como é que a gente consegue esses cuidados, doutora? Uma escovação com uma escova extra macia, ou uma escova elétrica. Eu sou muito adepta à escova elétrica. Olha só. Assim, que é uma escova que você só encosta no dente e ela mesmo vai fazer a limpeza. E existem, por exemplo, escovas da Oral-B que elas são redondinhas, então elas são praticamente do tamanho do dente. Que legal. E elas chegam a limpar até um pouco na proximal. Então, mas se a pessoa, ela tá... gente, eu quero só salientar o que nós estávamos comentando aqui. Para você que está vendo essas imagens, a saúde começa pela boca, que isso eu falei sempre em todos os meus programas, e eu acho importante salientar isso.
além desses fatores, como a doutora comentou, carboidrato e açúcar, durante o decorrer do dia, se você faz muito uso de alimentos com muito açúcar, com muito carboidrato, a tendência de você criar mais placas é maior, é isso, doutora? Sim. Esse é um ponto. O segundo ponto, extremamente importante, falamos a respeito de nicotina, para quem é fumante, também o estresse pode ocasionar isso. Esses dois fatores, tanto o estresse como a nicotina, eles dão vasoconstrição. Tá. E a gengiva são terminais, como se fossem aqui os nossos dedos, né? Ok. Então, se eu tenho uma vasoconstrição, eu não tenho sangue que vai para lá, na quantidade que eu preciso. Porque nessa situação, quando eu tenho essas bactérias, o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele manda defesas para lá, que são os macrófagos. E se eu tenho uma vasoconstrição, eu não tenho tanto sangue circulando nessa área. Que interessante. Então, com isso, eu vou ter mais inflamação do que uma pessoa que não fuma ou que não está estressada. Você comentou também, doutora, a respeito das alterações hormonais. No caso de mulheres que estão fazendo seus tratamentos de reposição hormonal, é sempre importante conciliar com outros médicos também, como eu falo, dentistas, enfim. E a diabetes também é um ponto que pode ocasionar e pode aumentar essas placas? A diabetes, na realidade, ela atua muito na inflamação. Okay. Então, quanto maior, vamos dizer, se eu estou com índice glicêmico de 150, 160, que é uma diabetes alta, né? Tá. Eu vou ter mais inflamação. Eu muitas vezes, num caso que está muito inflamado, se ele só conseguir baixar a glicose, a inflamação reduz também. Nossa, que maravilha. Isso é bem complicado, assim, no caso de diabetes. Agora, interessante, 2 pontos que eu quero colocar aqui para vocês. Por isso que eu falo que o nosso bate-papo hoje com a doutora Marlis é de extrema importância, por isso que é só ela no programa, gente. Porque eu falo que saúde é fundamental, principalmente nessa figura que a gente vê aqui na parte de cima. A doutora comentou que é possível fazermos esse pré-diagnóstico em casa para saber se eu estou com um nível de bactérias, de placas na minha boca. Existem produtos específicos que eu posso utilizar em casa, doutora? Pode usar até corante alimentício, vermelho ou azul. E vai aparecer? Vai aparecer. Uau! Agora, por exemplo, muito se fala a respeito de estética, essas novas facetas, esses dentes, aquelas resinas que são colocadas. Isso também é possível enxergar bactérias nesse procedimento? As pessoas que colocam em lentes de contato, sim. Dá para ver também? Dá para ver. Uau. E quanto nesses casos é bem importante assim ter uma higiene muito boa com fio dental e escovação para não inflamar a gengiva perto dessas facetas ou coroas, né? Porque assim, se eu tenho uma inflamação nesses locais, é bem provável que eu tenha uma perda óssea ali também. E se eu tenho uma perda óssea, eu vou ter retração ali. Então, com o tempo, vai aparecer o final da coroa dessa faceta. Era onde eu queria chegar, porque aqui nós estamos identificando o problema. Olha só, acompanha a linha de raciocínio. A gente começou a identificar o problema. Você começa a pensar, nossa, mas será que eu tenho isso? Mas para você ter uma certeza melhor, doutora, quais são os principais sintomas para quem está nos assistindo e começar aquela pulguinha atrás da orelha, o alerta ligado, peraí que eu acho que eu posso ter um problema desse? Principalmente seria um edema, né, um aumento de volume da gengiva, sangramento, dor quando passa fio dental ou escova. A gente tem uma outra imagem, podemos chamar outra imagem? Vamos pegar uma outra imagem aqui para ficar mais claro o que a doutora está falando, quer ver? Vocês vão entender bem. A coceira também, como você falou no começo ali, também é um sintoma que a pessoa mesmo em casa, né? Porque nesse caso desse quadro aqui, a gente, essa setinha preta ali que a gente está introduzindo entre o dente e a gengiva, é uma sonda periodontal. Com ela eu consigo fazer um diagnóstico sem a princípio ter o raio-x do paciente.
Então, no caso da esquerda, seria uma situação normal, que a gengiva está saudável. No segundo caso, eu já tenho uma gengivite. Dá para ver ali que a gengiva está um pouco aumentada de volume, está vermelha. Isso é uma coisa, a cor é uma coisa que a pessoa às vezes tem dificuldade de saber se está normal ou não. Está saudável ou não. Mas as pessoas de pele clara, pessoas brancas, a gengiva é um rosa clarinho. Pessoas negras, daí já a gengiva é mais escura. Isso é uma gengiva saudável. Então, quando a pessoa dá um sorriso, mais rosa. Ok. Se ela está meio esbranquiçada, tem problema ali? Não. Ok. E no terceiro caso, já é uma periodontite que há uma perda óssea. Então, ali, nessa parte escura, na raiz ali, isso é tártaro. E dá para ver que a gengiva está deslocada do dente. Ela não está aderida. Então, isso a gente chama de bolsa periodontal. Então, ali é um local que vai ter placa bacteriana que a pessoa não vai conseguir limpar em casa. Porque não está ao alcance do fio dental e da escova ali. Então, isso seria um caso que teria que ser tratado, raspado, esse tártaro e a placa. A periodontite moderada ali que a gente está vendo agora, isso aí eu não consigo então fazer nenhuma, tipo, não é só escovação, com escova elétrica ou até mesmo fio dental. Isso é um caso realmente para o profissional. Tem que ser. E como que é feito? Aí já vamos chegar no tratamento. Mas nesse nível moderada que a gente está chegando ali, quais são os sintomas principais que a pessoa não estou conseguindo resolver, acho que eu preciso realmente buscar um médico? Ela pode ver, vamos dizer, em casa, olhando no espelho, se tem uma retração e se a gengiva, vamos dizer assim, aparece já uma parte da raiz do dente. Mas a sensibilidade disso deve doer muito, não dói, doutor? Tem casos que tem sensibilidade, outros não. Ok. Depende, no caso da sensibilidade, tem muito a ver com o que a pessoa come. Principalmente coisas que são ácidas, como limão, vinagre, frutas ácidas, elas aumentam muito a sensibilidade. Pêssego. Gente, então a alimentação ela está diretamente ligada à saúde bucal? Também. Uau! Não, a doutora está falando aqui do limão, gente. Eu sou adepta do limão. É muito saudável, né? Todos os dias de manhã, de manhã à tarde à noite, se me vê na rua ali, eu tô tomando minha água com limão. Então a gente tem que também ter um controle, nada muito. Eu já sou assim favorável a pessoa continuar com a ingestão, mas usar pastas para sensibilidade. E funcionam mesmo? Funciona. Doutor? Ou usar um tempo um Flurgel em casa mesmo, que é mais concentrado, né? Daí você vai usar com a sensibilidade. Vamos dizer, essa semana eu estou sentindo, aí eu uso. Nessa parte aqui da periodontite moderada, eu já sinto muita dor, já tenho uma retração e já estou com dor. E no caso está quase aparente, essa retração já começa a aparecer a raiz do dente. Então, lembrando que quando você está no estágio desse, a sensibilidade é muito grande. Então, o gelado, o quente já começa a doer. Mas não é todo mundo que sente isso. Interessante. Também. E também a gente pode ter uma situação, como aparece na imagem, que a gengiva está inchada. Então, eu não tenho retração ainda. Porque ela está inchada. Aí, neste caso, e passando para a avançada, tanto na avançada quanto na moderada, são casos que a gente precisa primeiro, isso até acho que um dentista comentou uma vez isso comigo, precisa primeiro diminuir esse inchaço para fazer o tratamento. Sim. Eu tenho que entrar com medicamento para diminuir esse inchaço. Hoje em dia tem várias maneiras de fazer isso, né? Como eu já faço periodontia há 30 anos, já passei por várias épocas que às vezes mudam os procedimentos. E a gente antes usava muito antibiótico, agora a gente já usa menos. Como eu fiz um curso de laser, eu uso laser de baixa potência e eu entro com azul de metileno, que é um corante que ele é fotossensível ao laser. Uau.
Ele adere nas bactérias, é mais ou menos como aquele corante no dente ali, só que você vai jogar o corante dentro da bolsa, embaixo da gengiva. Deixa ali uns 10 minutos e aplica o laser. O que o corante faz? O azul de metileno, ele estoura a bactéria. Então eu estou como se eu estivesse usando um antibiótico, mas eu estou usando uma coisa que não vai para o sistêmico da pessoa e estou matando as bactérias ali. Doutora, você falou uma coisa muito importante e era um dos temas que eu ia abordar agora. Quando nós falamos a respeito de placas bacterianas, muitas pessoas têm muito medo quando recebem o diagnóstico. Mas eu vou ter que fazer uma intervenção, porque tudo isso que a gente está falando, caso não haja um tratamento, o paciente ele corre o risco de perder os seus dentes. E além de perder o dente, fazer uma extração desse dente, que ele pode ficar mole, chega a cair, você perde a raiz do dente, ela começa a morrer. Então, é tão grave, gente, que precisa realmente de muito cuidado. E muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, eu estou com uma placa bacteriana e vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica, pode cair na corrente sanguínea, é tanta coisa que nós escutamos que a gente acaba ficando realmente bem preocupados com o que pode vir a ocorrer. Por isso que a prevenção, né, doutora, é fundamental para que não haja, como até mesmo a doutora colocou agora, no seu sistema, para que não entre na sua corrente sanguínea, essas bactérias elas não venham a ser invasivas. Enfim, a gente vê muitos casos, mas até mesmo por desconhecimento, porque às vezes a pessoa ela não tem dor nenhuma, ela tem uma retração, mas com o estresse, a correria do dia a dia, ela nem percebe. Ela tem uma escovação, ela às vezes está escovando os dentes e começa a sangrar, ela fala, nossa, eu preciso mudar de escova. E talvez não seja a escova, talvez realmente você já comece a estar com um problema e que você precisa buscar ajuda. A coceira, como a gente comentou, né? Às vezes você tem uma coceirinha, você fala, deve ser alguma coisa que eu comi, alguma alergia. Pode ser não. Então você tem que ficar alerta a tudo isso que a gente está comentando aqui, não é, doutora? O que mais me chama a atenção, assim, quando eu falo, né, para o paciente, mostro, ou pergunto, você está com sangramento? Daí geralmente eles falam assim, eu quando escovo eu machuco a gengiva, mas não é isso, é porque já está inflamado. Então existe uma quantidade de sangue muito grande, por isso que a gengiva está com aumento de volume, e dentro, aonde a gente entra com a sonda ali na bolsa, essa parede ela está como se estivesse esfolada, ela está com várias ulcerações. Por isso que quando passa o fio e escova, aquilo facilmente sangra. É ali dentro da parede, né? Mas assim, é um local que está... Então assim, ali essas bactérias que estão em cima do tártaro e na placa, elas circulam no seu sangue, entendeu? Porque ali está como se estivesse esfolado, está sem epitélio, o conjuntivo está exposto, e essas bactérias elas penetram no teu corpo e ficam circulando, vão para o coração. Olha, gente, então isso é gravíssimo, é gravíssimo. E é o que a gente fala, se você não fizer o tratamento correto, meu querido, você vai ter um problema seríssimo. Agora, falando em tratamentos, doutora, e como você mesmo colocou, são mais de 30 anos que você atua na área. Sim. Então, já passou por vários entendimentos científicos até mesmo, e foram mudando muito de alguns anos para cá. Bastante, né? O tratamento que se fazia há 30 anos é bem diferente dos tratamentos. A ciência vem cada vez mais mostrando isso e minimizando os efeitos que alguns tratamentos anteriormente traziam até malefícios a longo prazo. Hoje você consegue minimizar isso, porque a ciência em relação aos procedimentos que cuidam da saúde, principalmente da saúde bucal, a gente vê que melhorou bastante. São várias técnicas que são utilizadas. Hoje, o que há de mais moderno para tratamentos para as pessoas que sofrem com esse problema? O que a gente faz para remover esse cálculo, esse tártaro e a placa, né? Seriam com curetas afiadas e com ultrassom. E depois aplicando esse azul de metileno e o laser. Então, com isso, eu estou removendo o tártaro
tô tornando a superfície do dente como ela era, e sem placa, né? E ainda eu tô matando essas bactérias que eu tenho ali dentro. E em situações raras eu faço cirurgia. Olha! Hoje em dia. A gente, na realidade, quando eu me formei ali na Unicamp, a gente fazia muita cirurgia, né? Isso que eu já... Porque quando a gente fala a respeito de um problema como esse, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça é a cirurgia. E olha como é interessante. A doutora está falando a respeito desse laser. É o laser com azul de metileno. E esse, para mim, é novo. Olha que quantas entrevistas eu já fiz com dentistas, periodentistas, enfim. E é difícil alguém... É a primeira vez assim que eu estou hoje... É por isso que eu falo que é uma sumidade mesmo, a doutora Marlis. Falando a respeito desse laser com azul de metileno, que funciona como antibiótico em locais onde existe infecção bacteriana, que é o caso da doença periodontal. Isso. Na realidade, assim, o laser, ele trouxe uma coisa... Eu sou encantada por esse laser. Eu tô encantada. Porque os pacientes que eu tenho tratado, eu consigo diminuir muito a inflamação. Que a gente não usa o laser só quando faz o tratamento ali, essa raspagem para limpar embaixo na bolsa, sim, né? Uhum. A gente vai usando também em algumas sessões posteriores para conseguir a desinflamação. Então, assim, quando é um paciente que veio e começou a tratar, eu vejo quantas sessões de laser, que é só uma luzinha que você vai aplicar na gengiva em alguns pontos, né? Ele penetra em profundidade. E o que ele vai fazer? Além da desinflamação da gengiva, ele vai fazer com que o osso seja estimulado a formar novas células ósseas. Geralmente eu não ganho muito em altura de osso, mas aquele osso que eu tenho ali, ele se torna mais calcificado, mais denso, né? E também o conjuntivo, ele estimula, ele faz como se fosse um rejuvenescimento nessa área. Trabalhando até mesmo colágeno, doutor? Aumenta a formação de colágeno, forma vasos sanguíneos novos ali. Nossa, que maravilha! Então, assim, o que eu tenho percebido nesses 4 anos que eu uso laser, que meus pacientes que retornam e que têm uma boa higiene, eles praticamente vêm sem inflamação. Então, mesmo aquelas pacientes estão na época da menopausa, sim, tem uma mudança assim incrível. Qualidade bucal outra. E é interessante, doutora, exatamente isso. Com o passar dos anos, infelizmente, a gente escuta assim, não é normal. O normal que para mim não é normal, tá? Vamos deixar isso bem claro, normal que não é normal. Com o passar dos anos é normal que você venha ter uma retração. Com o passar dos anos é normal que você venha perder um dente. Com o passar dos anos, não, gente. Para tudo, não tem mais com o passar dos anos. A medicina ela está muito avançada. Então agora, se você tem condições de ter bons profissionais que venham realmente te aconselhar a um tratamento correto, olha só, para você ter uma ideia, as pessoas que têm diabetes, o que mais tem medo é de uma cirurgia. Por quê? Primeiro você tem que controlar o seu nível. Você tem que descer. Tua diabetes tem que estar certinha para você fazer uma cirurgia. Parte desse princípio. Seja uma intervenção, seja até mesmo uma remoção de placa, de cárie, o que for. Diabetes principalmente. Você tem que estar com a sua diabetes, a sua medição tem que estar correta. Então, é o que a gente fala. Quando você faz um tratamento que você tem essa segurança de não precisar passar por um processo cirúrgico e você não vai perder seus dentes, olha que maravilha. Porque eu escuto muito isso, sabe? Das pessoas falarem, mas eu estou chegando numa idade que eu sei que eu já estou partindo aí para implante dentário, enfim, calma. Calma que para tudo se dá um jeito, ainda mais quando você tem bons profissionais e profissionais capacitados. Doutora, a gente está com mais um slide na tela, eu gostaria que comentasse a respeito. Só falando ali, por favor. No caso de paciente com diabetes, né? Mesmo quando a gente faz cirurgia e aplica o laser, porque aí nos pacientes diabéticos
Em todos que eu faço cirurgia, aplico laser antes, no dia e depois. Maravilha. A cirurgia em 1 semana você não vê onde cortou. Gente. De tão rápido que cicatriza. E é difícil, porque né, a gente sabe que a diabetes é difícil a cicatrização. A gente levava, às vezes, 3 semanas. E a preocupação de toda a família, né? Mais ou menos isso. Nós temos, então, aqui, doutora? Sim, esse é um paciente que tem já perda óssea, ele já tem retrações, mas assim, dá para ver pela qualidade do osso como esse paciente é um paciente que eu fiz laser bastante, porque ela já chegou com bastante perda óssea. Mas assim, é um caso que está estacionado. Eu não trouxe várias radiografias, mas eu tenho radiografias de vários anos. E isso é um caso de uma paciente. Ela tem agora 40, mas assim, é já uma doença periodontal que estava mais moderada, mas para a idade dela, ela é muito jovem para já ter essa perda. Exatamente, muito jovem. Mas está estacionada. E no caso das pessoas que têm um implante dentário, porque quando a pessoa tem um implante já com a carga colocada, já com o dente colocado, pode haver também, doutora, esses problemas, essa gengiva inchada, precisa fazer a remoção desse implante para fazer uma higiene, como é que é? No caso dos implantes, quando é unitário, a higiene, ou vamos dizer assim, a limpeza no consultório, geralmente a gente não precisa remover a coroa, a menos que seja uma coroa com uma dimensão muito grande, além da gengiva, né? E ali a gente pode fazer a raspagem e também usar ultrassom. Que o ultrassom, hoje em dia, eles têm umas pontas muito finas, então facilita muito o acesso para a gente. Mas assim, o que muitas vezes o paciente pensa que quando ele tem um implante, ele nunca vai ter problema ali. E não é bem assim. Olha só. Principalmente essas pessoas que têm a tendência a ter doença periodontal, né? Geralmente elas têm inflamação ali também, principalmente pela dificuldade de limpar. Porque você pode ver que a raiz do implante, geralmente ela é mais estreita do que do dente. Exato. Então eu sempre tenho uma coroa maior do que embaixo a raiz. E isso é a dificuldade do paciente conseguir escovar. Não é nem que ele não escova, fica mais difícil remover a placa ali. Mas é muito importante isso que a gente comenta, né? Como eu falo, a saúde ela começa pela boca e você precisa ter esse entendimento de como fazer essas prevenções, enfim, né? É o que eu digo, conversar com um especialista é a melhor saída. Geralmente, doutora, a gente tem um probleminha, a gente corre ali na internet, mas peraí, tô com uma dor aqui. Bom, eu falo, gente, não adianta. A melhor coisa que você faz na vida é procurar um especialista, é procurar alguém realmente que possa entender o que você está sentindo, independentemente da idade. Mas agora, deixa eu dar uma pausa aqui para dar um recadinho para você que está nos assistindo. E eu tenho certeza que a doutora também adora, porque quem não gosta de comer bem, não é verdade? Comer bem, comer com qualidade, pratos deliciosos. Eu estou falando para você do General Pepper. O General Pepper, ele fica em Balneário Camboriú. Você pode encontrá-lo no Atlântico, no Shopping Atlântico e também na rua Isidoro Caetano, número 19. Sabe onde é a roda gigante em Balneário Camboriú? Você pode encontrar nas 2 unidades. O que você vai encontrar lá? Você vai ficar perplexo. Pratos executivos no almoço ou no jantar. Tem também o melhor hambúrguer artesanal de Balneário Camboriú, reconhecido, gente, pela qualidade, inovação e criatividade dos lanches. Você também, olha, isso eu falo, o mini burgers, opções veganas, que é muito difícil você encontrar, e você encontra no General Peppers. Quer saber mais? Pronto, vai lá no Instagram deles, começa a seguir General Peppers Oficial. Lembrando, eu fico com água na boca porque, doutora, eu provei tudo. Eu provei os pratos executivos. Quem me acompanhou nos stories viu tudo. Eu provei o lanche artesanal deles.
Ai, doutor, o hambúrguer artesanal, meu Deus, gente, o que é isso? É algo assim, olha, de você querer comer todos. Por isso que eles fizeram até esse rodízio ali, que você consegue, são mini burgers, que você pode provar toda a infinidade dos burgers artesanais deles. Então fica a dica para você, tem porções também. Se você está vindo a Balneário Camboriú, para você que mora em Balneário Camboriú, General Peppers. Essa aqui, General Pepper, é a minha recomendação. E aí você pode entrar, General Pepper Oficial, para você que está vindo para cá. Então, dá uma olhadinha ali no Instagram deles e fique com água na boca. Essa é a dica especial do Happy Hour de hoje, para você que está pensando aonde comer e de que forma, que você quer encontrar amigos. General Pepper Oficial é a dica que a gente dá para você. Doutora, quero dizer que é fundamental a nossa saúde. Estarmos bem a qualquer tempo, a qualquer momento, a gente consegue ter mais qualidade de vida. Quando a gente fala a respeito de qualidade de vida, eu falo que é uma junção de coisas. Na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de um detalhe ou outro. Mas é fundamental, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, que você pense em você, que você pense na sua saúde. E se você sabe que a sua saúde começa pela boca e a primeira atividade que você faz no dia é a sua escovação. Partindo desse princípio, dali até o final do dia, um bom cuidado com a alimentação, além da alimentação, a higiene bucal fundamental. Qualquer sinal de uma escovação com sangramento, ou até mesmo vai passar o fio dental, sair um pouquinho de sangue, uma dor inconveniente, uma retração, até mesmo, tomei algo gelado, já doeu o dente, algo muito quente, também doeu, comi aquele doce, já deu aquela dorzinha, uma coceira desagradável, que eu acho que não é, mas pode ser, são coisas do ponto de interrogação. Queridos, não tenha ponto de interrogação aqui. Procure um especialista. Se você tiver algum desses sintomas que nós comentamos aqui, olha, a nossa dica com certeza é a doutora Marlis. Ela atende também em Balneário Camboriú, não é, doutora? Isso, é. Quarta-feira, Balneário? Isso, é. Na Rua 2897. Rua 2897, para você que está em Balneário Camboriú. E aí? Ficou com vontade, né, marcar uma consulta com a doutora Marlis, eu tenho certeza disso. Eu já marquei a minha, já tô lá na quarta-feira, sentadinha com a boca aberta, falando, e aí, doutora, por onde vamos começar? Porque a saúde começa pela boca. Doutora, muito obrigada. Mas antes de terminarmos o nosso bate-papo, por gentileza, deixe um recado para quem está nos assistindo. Eu gostaria de me colocar à disposição. Se puder passar meu celular. Por favor. É 47 99 963 0352. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu posso responder. É difícil de eu atender o telefone, mas as mensagens eu posso responder. 47 é o código de área para você que nos assiste de outros estados brasileiros. O celular novamente? 999, são 3 9s. 999 63 0352. 0352. Anotou? Se não anotou, tá sem caneta, não tem problema, pode entrar em contato com a nossa produção que a gente passa o contato da doutora para vocês. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vamos nos ver muito ainda. Eu acho que o que nós conversamos aqui é o início de vários, eu tenho certeza, comentários que vão vir nas redes sociais para a doutora falar mais a respeito deste assunto. Então, parabéns. Ser um prazer. Olha, eu que agradeço. E eu digo, a gente consegue passar essa informação para quem está nos assistindo, é fundamental, né? Isso é saúde, e saúde é tudo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço muito. Hoje eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Happy Hour. Até lá.